Ei, você sabia que hoje é Dia Mundial do Vegetarianismo? E por isso eu vim compartilhar com você três coisas. A primeira é por que eu me tornei vegetariana, quais são os impactos ambientais no consumo da carne e como a energia dos alimentos pode influenciar não somente na sua saúde, mas também na sua evolução espiritual. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou a Flávia Campagnani, sou terapeuta holística e criei esse canal com o objetivo de ser luz no seu processo de expansão de consciência, no seu despertar espiritual. Então, se você gostar desse vídeo, já dá aquele curtir bem lindão aí pra mim, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Bom, gente, eu preciso fazer algumas ponderações antes de começar a compartilhar com você todos os conhecimentos que eu tenho em relação ao vegetarianismo e também como foi o meu processo, né, e como foi a minha jornada dentro dessa transição, né, dessa nova forma de enxergar o consumo de alimentos. A primeira ponderação que eu quero fazer aqui, gente, é que o vegetarianismo, para mim, ele vai muito além da dieta, né? Para mim, ele é um movimento espiritual mesmo e altruísta. Então, é importante que eu te diga aqui que tudo que for falado, para que você acolha aquilo que fizer sentido para você e aquilo que não fizer sentido para você, você deixe ir. Porque eu tô aqui não para dividir opiniões, mas para que a gente se una. Né? E é uma das coisas assim que ao longo do tempo eu fui percebendo em relação ao vegetarianismo, que ele defende muito essa questão da união. Quando a gente começa a estudar autoconhecimento, espiritualidade, a gente ouve muito a expressão somos um. E o vegetarianismo, se eu fosse resumir, é exatamente isso, é essa bandeira do somos todos um. E por causa disso, eu estou aqui não para dividir opiniões, né, mas para a gente se unir ainda mais. Outra coisa muito importante de se dizer é que uma pessoa que se denomina vegetariana ou vegana ou frugívora, ou seja lá qual for o estilo de vida que você siga, ela não é melhor que você. Isso é muito importante que a gente diga. Estar falando sobre vegetarianismo e o fato de eu não comer carne, talvez você comer, não faz de mim uma pessoa melhor que você, não faz de mim uma pessoa mais espiritualizada que você, não faz de mim uma pessoa evoluída. Isso é muito importante da gente ser dito, gente. Porque por mais que uma coisa estar conectada profundamente com a outra, né, não, ao mesmo tempo ela não significa que fazer isso você é aquilo, entende? Eu acho que é um processo, a gente está num processo de evolução espiritual muito profunda, principalmente agora aí que a gente está tendo muitos impulsos da transição planetária. Então essa nova forma de olhar para o alimento ou para outras coisas que a gente vai meio que deixando de dar tanto valor, né? Às vezes a gente muda muito, né? Depois que eu comecei a trabalhar com terapias e buscar autoconhecimento, né? A gente vai mudando, a gente vai tirando essas camadas, né? De cebola aqui, né? Como se diz, de coisas mesmo que a gente vai deixando ir para a gente realmente se conectar com aquilo que é nosso, né? Com aquilo que nós somos mesmo, que é a nossa essência. Então, é importante que você entenda que eu não estou aqui numa posição de melhor ou pior, mas uma posição de que mostrar para você que a pessoa, quando ela se denomina vegetarianismo, vegetariana ou vegana, ela simplesmente está compartilhando com você uma nova forma de olhar a vida. Né? E essa é a forma como eu enxergo a vida, é como se eu tivesse trocado a lente de uma câmera, né? É como ou tivesse desembaçado a minha própria lente para enxergar além daquilo que às vezes a mídia, o governo realmente quer nos contar ou nos deixar saber, entende? Então eu vou começar voltando lá em 2020, que foi quando eu virei vegetariana. Foi março de 2020 e para mim assim a transição planetária, a transição para o vegetarianismo para mim se deu de uma forma muito suave. Então eu quero dizer que eu não sou exemplo. Por que eu tô querendo dizer que eu não sou exemplo? Que em geral as pessoas têm mais dificuldade para interromper ou para mudar os hábitos, porque na verdade é mudar os hábitos mesmo, né? Começar a enxergar o alimento de uma forma diferente. Quando eu vejo as pessoas, elas contam para mim sobre
como foi o processo dela, eu percebo que eu sou exceção, entende? Porque, para mim, o processo essa transição para o vegetarianismo foi muito leve, foi muito fácil, foi muito rápida. É, até parece que, assim, que eu sempre fui, entende? De tão leve que foi. Mas, ao mesmo tempo, uma pessoa uma vez falou comigo assim: nossa, você já parou pra pensar que o quão forte e determinada você foi para mudar a sua forma de pensar e fazer valer aquilo que você acredita agora? Isso, eu fiquei refletindo sobre isso quando a pessoa falou, e eu fiquei assim, nossa, realmente, porque você mudar quando a maior parte das pessoas acreditam numa coisa, é como se você saísse da bolha. E isso causa nas pessoas estranheza também, né? Uma certa, às vezes até indiferença e tudo mais. Então você tem que ter muita força de vontade para você seguir aquilo que você acredita agora, porque sua consciência mudou, né? O véu foi retirado e você consegue enxergar além, entende? E, e aí, pensando nesse lado, realmente, fazer a escolha, porque não comer carne é uma escolha que você faz todos os dias, porque a maior parte das pessoas consome produtos de origem animal, né? Então, onde você vai, tem. Então, é muito fácil você pegar e comer, entende? Então, nesse sentido, foi. Eu posso dizer que é difícil, porque é um difícil que eu não tinha consciência, entende? Depois que essa pessoa falou, eu percebi que, nossa, realmente, porque eu acabo me privando de muitas coisas, né? Bom, e aí, lá em 2020, né, quando eu virei vegetariana, foi algo muito curioso, porque assim como você, né, eu também, todas as minhas alimentações, eu tinha alguma coisa de origem animal, né? Então era café da manhã, era o almoço, era o jantar, era café da tarde, sempre tinha alguma coisa ali de origem animal. E principalmente o café da manhã, né, que a gente às vezes tem consumo de comer presunto e tudo mais. E olhando para trás, eu percebo, né, como essa cultura da carne está enraizado na gente de uma forma muito profunda, porque afinal a gente cresce, né, sendo ensinado que esse é o certo, que as coisas são assim. E aquilo, né, uma mentira contada muitas vezes se torna uma grande verdade, uma verdade que tem muita força. Uma das pessoas, assim, que me deu o primeiro clique do vegetarianismo foi uma amiga, né, não porque ela falou ou que ela ficou querendo enfiar alguma coisa em mim, pelo contrário, ela tem o perfil muito do que eu tenho. Eu não fico discutindo sobre vegetarianismo, não fico falando que você tem que virar vegetariano, e os dados que eu vou compartilhar com você aqui, eu não fico falando isso com ninguém, a não ser que a pessoa me pergunte, e aí eu compartilho. Por quê? Porque eu não acho que é legal, sabe? Eu acho que cada um tá seguindo a sua jornada, o seu caminho, cada um tá no seu estado de consciência. Da mesma forma que pra mim aconteceu, também vai acontecer pra todas as pessoas. Eu acredito que todos nós estamos caminhando pro mesmo ponto. Uns um pouco mais atrás, isso não significa nem pior, não é pior não. Em momentos de vida e de consciência, de estado de consciência diferente. Então, se pra mim foi agora, para outra pessoa pode ser na outra encarnação e tá tudo bem, não existe certo e errado, sabe? Existe aquilo que você acredita e que você acha que é certo para você hoje. Então, hoje eu sou vegetariana porque é o que faz sentido para mim, pelo que eu acredito, pelas coisas que eu vivo. E eu experimentei na pele a diferença que é não consumir, entende? Essa amiga, ela morou na verdade um mês e pouco na minha casa na época da pandemia, que ela tava em voltar pro Brasil, ela ficou uma temporada aqui na Irlanda, e ela é vegetariana. No último jantar, nossa, ela fez uma lasanha vegetariana de brócolis. Nossa, nunca mais vou esquecer, gente, porque foi uma das lasanhas mais maravilhosas que eu comi na vida. E eu lembro de comer assim, rezando, sabe? Tipo, meu Deus, que delícia. E aí eu brinquei, que é uma coisa que a maioria das pessoas falam, que às vezes até de forma pejorativa, que é assim, nossa, vegetariano não come só mato, então, né? Porque essa lasanha tá maravilhosa, eu tô chocada, vegetariano come bem também. Então esse foi um estalo que me deu na minha mente, assim, sabe? Ela voltou pro Brasil e nas 2 semanas que se seguiram, comecei a perceber que eu não tava comprando presunto, não tava comendo o que tinha, né? Joguei até fora porque perdeu. Eu percebi que eu ia no supermercado, comprava várias coisas, não esquecia da carne. Olha que interessante. E aí eu comecei a perceber que comecei a perder a vontade de
consumir carne. E aquilo mexeu muito comigo. Porque assim como você, gente, eu amava um churrasco, eu amava comer carne, eu amava um bife acebolado. Nossa, só de pensar assim, ó, a mente vai lá, né? E remete àquela. Porque como é algo emocional, cultural, quando eu falo, eu me lembro, não que me dá vontade de comer, mas me lembro daquela sensação, que era uma sensação muito prazerosa, né? E aí aquilo mexeu comigo, o fato de eu não estar com vontade de comer carne. E aí eu lembro que eu, com muita resistência, liguei pra ela pra comentar. Falei, nossa, tá acontecendo uma coisa muito estranha, não sei o que que é, mas tá vindo uns pensamentos do tipo assim, que eu preciso parar de comer carne. E eu tô sentindo que não tenho ficado com vontade de comer carne. E, gente, até falar isso me dava vergonha na época, porque não fazia sentido pra mim. E aí ela falou comigo assim, nossa, por que você não faz, então, Segunda Sem Carne? Que é uma campanha muito legal, que fala sobre a Segunda Sem Carne, que incentiva as pessoas a ficar um dia na semana sem comer carne. E os impactos ambientais positivos, não só ambientais, mas também climáticos e também dos animais, assim, gente, chega a ser surreal como um dia faz total diferença. E aí eu falei, vou fazer então, porque eu acho que vai ser legal. Quando foi na segunda, eu fiz essa segunda sem carne, gente, e a sensação eu consigo sentir na pele, assim, ó. Olha, começa a arrepiar. Porque a sensação que eu tive foi de libertação. Hoje eu entendo isso, mas na época não. Na época foi só uma euforia, uma alegria de pensar assim, caramba, eu consegui ficar um dia sem comer carne. E foi muito legal, velho. Nossa, eu tô me sentindo muito mais leve, mais energizada, parece. E eu não tinha nome, né, pra essas coisas. Eu não conseguia dar nome pra aquilo que eu tava sentindo na época. Hoje eu consigo. Eu falei assim, nossa, foi tão interessante essa experiência e tudo mais. E aí na terça-feira eu não comi carne. Quando foi na quarta, eu cheguei em casa e a pessoa que eu morava na época tinha feito um jantar. E aí ela falou, não precisa nem de você cozinhar hoje, porque tem jantar pronto e tal. E ela tinha feito carne moída com uns negócios lá. E nessa quarta-feira, gente, foi a última vez que eu comi carne. Eu nunca mais comi carne depois desse dia. Eu lembro que eu comi e foi muito assim, tá. Se fosse em outro momento, eu falasse, nossa, tá maravilhoso, que delícia. Eu lembro que no decorrer, às vezes eu me sentia impostora, porque a sensação que eu sentia era que parece que tinha muitos anos que eu não comia carne. Parece que assim, que eu sempre fui vegetariana e só não sabia, só não me contaram. Essa sensação que eu tive. De liberdade, de desprender de algo, hoje eu entendo porque existe, né, uma energia muito densa em volta disso, e eu acho que quando você para, foi essa sensação que eu tive de me libertar, entende? Dessa imposição que nos foi colocado. E aí, muita coisa aconteceu, eu não vou me alongar tudo aqui, porque vai ficar um vídeo enorme, tem outros assuntos que eu quero tratar aqui no vídeo, mas eu lembro que com 6 meses de vegetarianismo, eu virei vegana, eu fiquei 1 ano vegana. E também foi uma experiência, assim, incrível. Porque, gente, uma coisa que eu notei é que quando eu virei vegetariana, como o repertório de alimentação tradicional é pobre. É pobre não no sentido de pobreza não, gente. É pobre, assim, de nutrientes. Sabe? As pessoas, em geral, elas comem sempre a mesma coisa. Arroz, feijão, um bife, um frango, né? Uma salada e uma verdura aqui, outra ali, entendeu? Aí no fim de semana às vezes come algo mais elaborado, uma lasanha, uma parmegiana, uma coisa assim. Mas em geral a alimentação é muito pobre de nutrientes, porque é sempre a mesma coisa, sabe? Ou é um macarrão. E aí quando você vira vegetariano, um universo de infinitas possibilidades entra na sua vida de cores, sabores e formas de cozinhar e combinar os alimentos, assim, que é muito incrível. E os sabores, gente, assim, é realmente uma jornada muito gostosa você começar a se descobrir, né? A descobrir um novo universo, um novo mundo que está diante dos nossos olhos e a gente não consegue ver porque a gente fica aqui, ó, né? Porque o marketing em cima da carne é muito forte. Então, outra coisa legal que eu fazia também, que todos os pratos que eu amava, que eu tinha vontade de comer, eu ia lá e pesquisava no Google como fazer aquele prato numa versão vegetariana ou numa versão vegana. E com o tempo, quanto mais tempo você fica sem comer carne, mais você sente sabor, mais essa sensação, não o sabor da carne, tá, gente, nos alimentos. Mas é como se, por exemplo, quando eu faço uma parmegiana de berinjela, por exemplo, a minha sensação é que eu tô comendo carne. Por conta da textura, a forma como é feita, e me remete à textura,
Até o gosto, gente, não o gosto em si, é difícil, é difícil explicar isso, sério, assim, a pessoa tem que realmente ter experiência, sabe? É difícil colocar em palavras. A segunda coisa que me ajudou muito nesse processo foi pesquisar sobre esse universo, né? Pesquisar sobre questões ambientais, e um dos documentários, assim, que foi o tripé porque, gente, eu virei vegetariana não foi pela dieta, não foi pelo alimento. Apesar disso ser maravilhoso e ser um dos ótimos benefícios de ser vegetariano, porque você alimenta de mais frutas, de mais verduras, e isso realmente é mais saudável. Mas o que me fez realmente deixar de comer carne foi tudo que eu aprendi e descobri do que está por trás da pecuária. O primeiro documentário que eu assisti que foi muito importante para mim foi esse aqui, que está na tela, que é o Cowspiracy, que é a conspiração da vaca. Esse documentário foi criado pelo Leonardo DiCaprio, que é vegano, e nesse documentário incrível, dinâmico, ele vai mostrar tudo que a pecuária representa nas questões ambientais, climáticas, também o que os animais sofrem. Ele não mostra um pouco, mas não tanto quanto outros documentários que eu vou deixar aqui, ó, na descrição do vídeo, todos os documentários que eu assisti até agora sobre esse assunto, alguns mais pesados que o outro, mas é uma verdade que é escondida de nós. E aí fica a pergunta, por quê, né? Por que essa verdade é escondida? E, gente, todos os dados que eu vou apresentar daqui a pouco, você pode achar facilmente na ONU, você pode achar facilmente no Ministério da Saúde. Antes de eu entrar nos dados, eu queria falar só mais uma coisinha sobre o vegetarianismo. Se você tem vontade de reduzir seu consumo ou começar a fazer a segunda sem carne só, que seria muito legal, eu quero te mostrar, vou colocar na tela aí, ó, como montar um prato vegetariano. Tipo, você já é 50% vegetariano, gente. Aliás, 75% da sua alimentação já é vegetariana. Olha pra você ver, se você quiser reduzir o consumo de carne, saiba que a única coisa que muda é a fonte de proteína. Nesse prato aqui, ó, balanceado, pode conter 50% de saladas, né, legumes, verduras e tudo mais, e os outros 25% são carboidratos. E aí vai entrar o arroz, vai entrar a batata, entre outros tipos de carboidratos. E na parte que seria a carne, a gente vai trocar por quê? Por leguminosas, que aí é lentilha, é o feijão, é o grão de bico. E todas essas leguminosas, elas são ricas em proteína. E aí, gente, uma coisa muito legal que eu queria que você soubesse, você sabia que a proteína que você ingere do animal é uma proteína indireta? Não é produzida pelo animal. Ela é uma proteína que vem do capim, que vem da soja, que a vaca consome. E aí, no processo metabólico, no processo metabólico, né? Porque da soja e do capim, ela vai absorver os aminoácidos, né? Igual a soja, ela tem acho que todos os aminoácidos. E aí, quando ela entra em contato, né, no organismo da vaca, do boi, ela faz um processo, né, de sintetização, e esse processo que transforma isso em proteína. Então, ela consome os aminoácidos da natureza, faz o processo, sintetiza essa proteína, que nesse processo o aminoácido vai virar proteína, sintetiza da carne e aí você come. Então, assim, seria mais fácil já ir direto na fonte e já comer direto dos alimentos do que fazer tudo isso que está acontecendo no mundo para satisfazer um paladar, né, gente? Então, agora eu vou entrar numa parte muito importante, que são os dados que tem nos documentários, tem na ONU, tem onde você quiser, gente. Vocês pesquisam aí que vocês vão encontrar. Eu tô com uma colinha aqui, que são muitos dados assim, mas eu vou falar primeiro os que eu sei de cabeça e o que eu não lembrar, eu dou uma colada aqui. A pecuária, ela é considerada a responsável por desmatamento da floresta amazônica. Mais de 80% da floresta amazônica foi desmatada para criar gado. Ou seja, eles precisam do pasto, então faz todo o desmatamento para criar mais espaço para pasto, para poder criar o gado. Também a outra parte desmatada é para criação de soja, para alimentar o gado. E isso, gente, imagina só a nossa floresta sendo 80% desmatada. É como se a gente estivesse comendo a floresta todo dia. O impacto disso ambiental, gente, é muito grande.
Outro dado importante é sobre o Pará, por exemplo, que é um dos pontos principais aí de trabalho escravos ligado à pecuária. E isso é muito triste, né, gente? Imagina só que pessoas lá vivendo em condições desumanas, né, para que esse alimento chegue até a nossa mesa. Na televisão eles ficam falando assim, economiza água, não lava o terreiro, não toma banho longo, tá escovando o dente, fecha a torneira. Tipo assim, gente, eles focam nisso para tirar o foco do real problema. 30% do consumo da água doce do mundo é utilizado pela pecuária. 30%, gente. Imagina só. Enquanto que nas residências, né, os domicílios, gasta só 10% desse total. Então, assim, a diferença é muito grande. Para fazer um hambúrguer, sabe aquele hambúrguerzinho lá? Para fazer aquele hambúrguer são gastos mais de 2.500 litros de água para fazer um único hambúrguer. Para a gente ir lá comprar 1 quilo de carne, são mais de 15 mil litros de água. Se você ter uma ideia do que é isso, eu vou colocar aqui, ó, essa fotinha aqui para você ver esses galões aí de 15 mil litros de água para fazer apenas 1 quilo de carne. Imagina quantos quilos vendem diariamente. Outro dado importante, gente, é a questão do metano. A vaca, ela come, né, a soja, ela tem um processo digestivo dela, e nesse processo digestivo é que são criados como se fossem gases através do, acredite se quiser, através do arroto e através do punho, e através também até dos excrementos do animal, é liberado o metano. E o metano, gente, é de 24 a 35 vezes mais danoso do que o próprio CO2 que é emitido pelos carros, né, pelos trens, pelos aviões, enfim. Então, assim, colocando tudo, eles todos juntos, né, o metano que é produzido pela pecuária, vamos dizer assim, realmente tem causado o efeito estufa, todas as questões climáticas. Então, assim, é muito sério, gente. Literalmente, a pecuária, ela tá destruindo o planeta e as pessoas não estão falando sobre isso. E eu falei sobre a questão do grão, né? Tipo assim, 50% de todos os grãos que são produzidos no mundo são destinados para alimentação do gado. Então, você pensa, gente, olha a quantidade de gente passando fome, né? Sendo que esse alimento podia matar a fome do mundo, gente. E realmente a gente está vivendo, assim, inversões de valores, né? Tudo pelo poder, pelo dinheiro. E existe outras formas, sim, de se alimentar. E eu sou prova viva disso, né? Que existem, sim, outras formas de viver mais consciente, olhando pro animal como um ser também que está em processo de evolução, como nós estamos. Então, somos um. E assim, são dados tristes, mas eu precisava trazer isso aqui pra você, não dá pra esconder, né? E eu acho que é importante que a gente tome consciência disso. Eu não tô aqui falando pra você pare de comer carne, isso, aquilo, não tô. Eu tô aqui te mostrando que existe uma outra realidade que é escondida de nós. E saber disso já nos faz observar e nos faz a gente ter consciência do que está acontecendo e fazer mudanças. E essa mudança pode ser diminuir o consumo, às vezes ficar um dia sem comer, às vezes fazer uma substituição na semana de uma carne pela carne de soja, e você já vai estar ajudando o planeta, vai estar ajudando você na sua evolução. A gente vai falar sobre isso também. E até se você fala, não, então eu vou comer peixe, né? Tem tantas espécies entrando em extinção por causa da pesca, porque quando eles vão lá, pega aquelas redes gigantescas lá para pegar aquele monte de peixe, gente, ele não tem como filtrar, não pega só peixe, pega umas centenas de outros animais, né, tartarugas, tubarão, outras espécies que estão ali no mar, e essas espécies são descartadas e estão entrando em extinção. Então, assim, é um negócio muito sério mesmo, é por isso, né, que eles escondem tanto. E, gente, eu vou entrar agora na parte da energias dos alimentos. Tem um espírito que eu tenho até 2 livros que foram psicografados, né, desse espírito. Desse espírito, talvez você já ouviu falar sobre ele, que é o Ramatiz. Ele é bem conhecido mesmo no mundo, no universo da espiritualidade. E o Ramatiz tem uma frase que ele fala assim: enquanto houver matança de animais, haverá
dor no mundo. O Ramatiz, ele é um espírito que fala muito sobre essa questão. Tem até um livro dele aqui que eu ainda não li, que trata disso. E o Ramatiz, ele fala uma coisa muito interessante, que ele fala assim, que a matança de animais para o consumo perpetua ciclos de dor e sofrimento, afetando não apenas os animais, mas a humanidade como um todo. Ele sugere que esse ciclo de violência contribui para desequilíbrios emocionais, sociais e espirituais no planeta, manifestando-se em formas de guerra, doença, harmonia e desarmonia. Então, gente, nessa parte de energia dos alimentos, o que eu vim compartilhar com você? Quando a energia que circunda a carne animal, ela é uma energia muito densa. O que significa isso? É uma energia de baixa vibração. Por quê? Imagina só que todo animal que nasce, que está nesse ambiente, ele nasce já com propósito de morte. Então, todo mundo vai morrer, os animais também vão morrer. Mas pensa a diferença entre você nascer para viver uma vida, evoluir e morrer, de você nascer para morrer para um fim único. E a vida desse animal é muito curta, é muito sofrida mesmo. Se você assistir os documentários, assim, é surreal, porque é uma coisa que eu não falei na outra parte, né, gente, que eu vou abrir aspas aqui, é que se a gente pudesse ver os frigoríficos, como o abate é feito, eu tenho certeza, gente, que nem 20% da população ia comer carne. Porque o negócio é de doer a alma, entende? Por isso que quando a gente vai comprar carne, os nomes das carnes, ela não tem o nome da partes dos animais. Em geral, é assim, alcatra, picanha, porque o próprio marketing é muito pesado em cima dessas empresas, que elas vão desconectando da ideia de que estamos indo comprar um animal que foi morto nas piores condições, né? E esse animal está morto há dias, entende? Ou seja, essa carne realmente é saudável, né? Então eles vão desconectando esses pontos. Então a gente vai comprar e vê aquelas coisas embaladas, aquelas embalagens maravilhosas, e aí a gente pensa assim, a primeira coisa que passa na cabeça, não, eu não matei, eu não fiz isso. Você não fez, mas quando você compra, você está financiando uma escolha. E essa escolha é a escolha de outras pessoas que estão vivendo e ganhando dinheiro com isso. Então, toda vez que a gente compra, a gente está financiando algo. O que a gente está financiando? A gente está financiando todo o processo, que vai desde a mesa da comida pronta até ao nascer do animal. Quando ele nasce, a forma como ele é tratado, a forma como ele é morto, todo o processo até que esse alimento chegue na nossa mesa. Então, o marketing, voltando um pouquinho, então o marketing que é feito em cima disso é muito forte, justamente para fazer essa desconexão, né? E ficar mais fácil para a gente aceitar algo que não é natural, apesar de ter imputado em nossa mente que é. Então, se o animal nasce nesse ambiente, imagina que ele já existe uma energia muito densa, muito pesada, de muito sofrimento, de muita dor nesse ambiente. Então, ele vai vivendo tudo isso, tendo essas memórias, tendo essas sensações. E tem muitos estudos, e você vai ver nos documentários, se você tiver interesse de assistir, o que acontece com a vaca, por exemplo, né, quando ela vai para abate e tudo mais, elas sabem que vão morrer. Elas nem estão na parte do abatedouro e elas já sabem, elas ficam agitadas, elas choram, os olhos mudam, ficam vermelhos. E aí essa adrenalina que ela está sentindo tem nome, é medo, entende? E a gente aprendeu aqui que tudo é energia. Medo é uma energia de baixa intensidade, vibra muito baixo. Então, antes da vaca morrer, o que ela acontece? Ela solta essa adrenalina, esse medo na carne e impregna na carne. E cozinhar não vai eliminar. Porque, de novo, é energia. Então a gente consome aquela energia. A gente come a carne, mas também consome aquela energia densa que coloca no nosso corpo. E isso tem repercussões, tanto físicas quanto espirituais. Então, na parte física, por exemplo, você pode pesquisar aí que a Organização Mundial de Saúde classificou do tipo 1 carnes processadas como cancerígenas. Carne processada dá câncer.
Quando a Organização Mundial da Saúde falou isso, baseado em quê? Baseado em pesquisas que chegaram na conclusão, comprovaram a ligação direta entre carne processada e câncer. E as carnes vermelhas, que eles classificaram do tipo 2, que pode desenvolver câncer. Na parte física, a gente vai ter essas complicações, essas coisas, e tem outras doenças conectadas. E aí eu vou fazer um apelo aqui para você. Se você está me ouvindo, tem câncer, sabe que tem câncer, ou se você conhece alguém que tenha câncer, é muito importante que você peça essa pessoa para ela buscar informações a respeito de câncer, glúten e carne. Tem um médico muito conhecido aqui, estudou em Harvard, ele é brasileiro e tudo mais, que é o Dr. Laí Ribeiro. Ele tem várias palestras explicando que o câncer, a carne e o glúten alimentam as células cancerígenas. Então, se a pessoa quer fazer um tratamento de câncer e ela tá ali fazendo um tratamento de câncer, mas tá comendo glúten, tá comendo carne, gente, vai ficar difícil a pessoa se curar, entende? Até a Louise Hay, que foi uma percussora aí no quesito de autoconhecimento, né? Ela teve câncer e no livro dela, You Can Heal Your Life, que Você Pode Curar a Sua Vida, tem até aqui no canal, vou deixar linkado aqui sobre esse livro. No livro ela conta que ela teve câncer, né? E a forma como ela tratou o câncer foi com todas as técnicas que ela já usava, né? No trabalho dela, mais alimentação natural. Então, assim, porque faz um retrocesso, ajuda as células morrerem, entendeu? Porque não tá dando alimento para ela. Voltando, tem essa parte física, né, da energia, da parte física, e tem na parte espiritual também. Por quê? Porque quando a gente consome carne, a energia é muito densa, ela nos aterra, né? A gente fica muito conectado ao mundo material. E a gente vai ter mais dificuldade de conectar com o mundo espiritual. Os nossos chakras, que são os chakras espirituais, né? Que é o chakra cardíaco, o laríngeo, o terceiro olho, e o chakra da coroa, eles ficam desativados por conta de que essa energia bloqueia esses chakras. Então aí eles falam assim, mas Chico Xavier comia carne. Nós, meros mortais, não pode se comparar com um espírito tão evoluído. E eu até acredito que às vezes ele comia mesmo, porque é uma forma até de aterrar ele aqui na Terra, porque ele é um espírito de uma envergadura gigantesca, é um espírito muito evoluído, que a gente teve, né, o privilégio de ter aqui. E aí eles falam assim, então as pessoas que são médiums, como elas se conectam com o mundo espiritual e elas comem carne. Então, tipo assim, gente, a gente não pode generalizar, de falar assim, você comeu carne, você não vai se conectar com o mundo espiritual. Não é isso. Eu acho que isso dificulta. Tem pessoas que elas já vêm nessa encarnação porque ela precisa trabalhar com o lado espiritual, entendeu? Ela já tem uma missão com aquilo, então ela já vem mais aberta nesse sentido. Então para ela é muito mais fácil. Acho que para nós que tem uma dificuldade maior de nos conectarmos com o mundo espiritual, a gente tem que fazer práticas, que a gente tem que buscar. Quanto mais a gente sutilizar a nossa energia, melhor. Se você é reikiano, tá aqui, tá me escutando, a gente sabe que quando a gente vai fazer a sintonização no reiki, né, qualquer nível, existe uma orientação que é nos dada de ficar alguns dias antes da sintonização sem alimentar de carnes, né? E também ficar 21 dias depois sem comer. Por que é feita essa orientação, gente? Essa orientação é feita para que a gente possa sutilizar a nossa energia e que a energia que a gente está recebendo, né, que está fazendo essa limpeza nos nossos canais energéticos, para abrir aí nossos centros energéticos, para a gente possa canalizar essa energia. Quando a gente fica sem comer a carne, o que acontece? A gente para de bloquear os nossos canais energéticos. Então a energia vai fluir de forma mais fluida no nosso corpo e vai ajudar a fazer com que essa energia ela possa entrar e limpar nossos canais. Por isso é feita essa orientação de não consumir carne. E outros centros também de Umbanda e entre outros trabalhos, também eles pedem em algumas práticas também para ficar sem consumir carne, justamente para realmente sutilizar a nossa energia. E foi uma das coisas que eu percebi muito depois que eu parei de comer carne, que hoje eu sou muito mais sensível às coisas. É como se... Gente, é uma coisa muito louca. É como assim, é como se eu tivesse mais compaixão, mais compreensão com as pessoas. A facilidade que eu tenho de perdoar é muito maior.
Gente, é difícil colocar em palavras assim, mas é como se todas essas coisas ligadas ao emocional fossem mais fáceis de lidar por causa disso, sabe? É como se você tivesse mais compaixão pelo outro, pelo próximo, sabe? Até com a natureza, você sente um contato mais forte com a natureza. Porque pensa que se você está se utilizando essa energia, você consegue se conectar com a natureza de forma mais natural, mais fluida, assim. As pessoas falam, nossa, mas eu vou ficar fraco, e não sei o que. Gente, tem uma coisa que eu não fiquei depois que eu parei de comer carne, foi ficar fraca. E foi ao contrário, eu me senti muito mais energizada, sabe? Me senti com muito mais energia. Até vou deixar aqui também na descrição, um que chama The Game Changer. Eu acho que esse é o nome do documentário, que ele vai mostrar atletas de ponta, né, atletas aí campeões que são veganos, né, então assim, isso mostra que realmente a gente não precisa comer carne para ser um atleta de ponta, não para ter saúde ou coisas do tipo, né. Lógico, de novo, cada um está no processo de consciência, de fase da vida diferente, então você tem que seguir aquilo que faz sentido para você hoje. E esse vídeo aqui é só para te mostrar esse universo de infinitas possibilidades que está aí ao seu dispor, vamos dizer assim, né? E que muitas vezes a gente, atrelado àquilo que a gente aprendeu, a gente acaba não tendo olhar para isso, né? Então, o meu convite aqui para você é que você olhe, né, para aproveitar esse dia, esse vídeo, para que você reveja a sua forma de alimentar, e rever, pode ser de inúmeras coisas, pode ser diminuindo, pode ser fazendo uma segunda sem carne, né? Enfim, mesmo que você não faça nada, eu acredito muito que a sementinha foi plantada aí e em algum momento ela vai germinar, e eu já fico feliz demais de ser a pessoa que trouxe isso na sua vida. Então, mudar a nossa alimentação é um processo realmente longo, cultural, mas é importante que todos saibam que é completamente possível adotar uma nova forma de se alimentar, uma forma mais consciente de se alimentar. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande beijo e namastê!